Você sabe quais são as principais dificuldades dos iniciantes quando se trata de rega? Quanta água você deve utilizar na rega? Quais os problemas que podem ser causados por excesso ou falta de água na sua planta? Vem comigo que eu vou explicar tudo isso para você. Fala, growers! Eu sou o PC Grower e vou ensinar tudo o que vocês precisam saber sobre cultivo, principalmente focado em grows compactos e PC. Nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas sobre a rega das suas plantas, quanta água você deve usar ou com que frequência você deve regá-las, além de falar quais são os problemas que a sua planta pode apresentar caso você dê pouca ou muita água a elas. A maior dificuldade para quem é iniciante no cultivo, principalmente para quem não tem nenhuma experiência em jardinagem, é a quantidade de água da rega e a frequência. Não existe muito uma fórmula mágica para isso, vai depender muito do tamanho do seu vaso, se ele é mais fundo, mais raso, a temperatura ambiente, umidade, entre outros fatores. Mas para você ter uma base e saber por onde começar, você pode começar regando com cerca de 10 a 15% do volume do seu vaso. Por exemplo, se você possui um vaso de 5 litros, então você pode regar com cerca de 500 a 750 ml e vai se adaptando conforme você vê a necessidade de usar mais ou menos água, dependendo do seu vaso, do tamanho da sua planta e de condições externas como a umidade e a temperatura. Quanto à frequência da rega, a cada 2, 3 ou 4 dias vai variar muito. Depende da temperatura e da umidade do ambiente, como eu disse. Quanto mais seco e maior a temperatura, mais rápido a água evapora, e aí mais frequentes precisam ser as regas. Quando o tempo está muito frio e úmido, provavelmente você vai regar com menos frequência. A dica é enfiar um palitinho na terra com uma profundidade de uns 5 centímetros mais ou menos. E aí você vê como sai a ponta, se ela sai mais seca. Para você conseguir ter uma base e comparar quando está muito seco ou quando está mais úmido, você pode enfiar o palito logo depois de fazer uma rega e ver como ele fica. Aí você faz novamente no dia seguinte e vê como está. E depois de novo no outro dia e assim vai. Aí você vai vendo como que o palito fica diariamente e você consegue ter uma comparação para saber quando a terra está úmida e quando a terra já está seca. E aí você consegue controlar a sua rega melhor sem deixar a planta nem muito encharcada e nem com sede. Agora eu vou falar um pouco sobre os problemas que você pode ter se regar demais ou de menos a sua planta. Você não precisa manter a terra sempre encharcada. A planta armazena água nos caules e nas raízes e consegue ficar um tempo sem água. Claro que você não deve deixar ela muito tempo sem água e com a terra seca, porque isso vai comprometer o crescimento dela. Quando essa reserva de água começa a acabar, ela vai ter problemas, mas se você regar, ela volta a absorver a água e os nutrientes e se desenvolver novamente. A falta de água vai diminuir a taxa fotossintética da planta, ou seja, ela vai fazer menos fotossíntese e, consequentemente, vai diminuir a sua taxa de crescimento e desenvolvimento, o que pode ser normalizado apenas regando a planta. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a fotossíntese. Eu vou deixar o link na descrição e no final do vídeo para vocês. Deixar a planta sem água por muito tempo vai matá-la, mas antes disso acontecer, ela vai dar sinais claros que ela precisa de água. O principal sinal é que as folhas começam a murchar, elas começam a ficar mais caídas, e se você verificar que as folhas estão murchando e a terra está muito seca, provavelmente seu problema é a falta de água. Vamos falar agora sobre o excesso de água. Esse é muito mais perigoso do que a falta dela. Como eu disse, se a planta está recebendo pouca água e está com sede, basta você regar que ela vai voltar a crescer. Mas se você regar demais e deixar a terra sempre encharcada, as raízes vão começar a apodrecer. As raízes também precisam de oxigênio, e se a terra fica sempre encharcada, as raízes começam a ficar sufocadas e vão apodrecer. Normalmente, os primeiros sinais que aparecem nesse cenário são facilmente confundidos com a falta de nutrientes, porque as folhas começam a amarelar das bordas para o centro. Se as suas folhas começarem a amarelar, verifique primeiro a terra. Às vezes ela pode parecer seca olhando por cima, mas dentro ela pode estar muito molhada, o que causou o apodrecimento das raízes. Se você detectar bem no começo, ainda dá para salvar. Apenas suspenda as regas e deixe a terra secar bem, antes de fazer uma nova rega. Diminua também a frequência de regas e fique de olho na terra para não deixar que aconteça de novo. A planta vai se recuperar e as raízes voltarão a se desenvolver. Mas se você pegar o problema muito tarde, pode ser que seja irreversível. Se as raízes estiverem muito apodrecidas, a planta não vai mais conseguir se recuperar e já estará morta, ficando dia a dia mais amarelada, consumindo os últimos nutrientes que lhe restam presentes nas folhas e nos caules até que ela morrer completamente. A terra um pouco seca também é importante, pois é nesse momento que as raízes da planta conseguem se desenvolver melhor, porque elas têm menos resistência. Quando a terra está molhada, ela fica mais compacta e as raízes da planta têm mais dificuldade para se desenvolver e crescer.
Já quando a terra está mais seca, ela oferece menos resistência, então as raízes crescem com mais facilidade. Por isso é importante manter o equilíbrio e regar somente quando a terra estiver seca, pois manter a terra sempre úmida também impacta de forma negativa no desenvolvimento das raízes. E aí galera, gostaram do vídeo? Dá um like no vídeo se gostou, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a galera para me ajudar a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Se ficarem com qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.